Pobre cachorrinho, perdido nessa trilha repleta de carrapatos, pulgas e vermes perigosos pelo caminho. Relaxa, super protegido, ele super pode. Credelli Plus é super proteção contra carrapatos, pulgas e vermes. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento super especial da Elanco. Hoje a gente vai começar esse evento falando sobre a família Credelli e também sobre saúde única com a professora Meire Marcondes. Meu nome é Mariana Capelanes, eu sou consultora técnica da Elanco e eu inicio com vocês falando sobre a família Credelli. Bom, gente, vocês já devem conhecer a família Credelli. Aqui a gente tem a imagem dos nossos produtos que compõem essa família super especial. Bom, a família Credelli é composta pelo Credelli Cães, que vocês já conhecem há muitos anos aqui no Brasil. A gente tem um lançamento que foi feito em 2022, que é o Credelli Gatos, e também o Credelli Plus, que foi lançado recentemente, ainda em 2024. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa família. Então, quando a gente fala da família Credelli, a gente tem um princípio ativo muito especial que está presente em todos os produtos da família, que é o Lotilaner. Bom, quem é o Lotilaner, gente? O Lotilaner é uma isoxazolina exclusiva da Elanco e ela é muito especial. Ela foi desenvolvida depois de 9 anos de pesquisa para ser realmente um princípio ativo que atue especificamente para o organismo dos pets. Então, a gente tem um princípio ativo que atua para cães e gatos, protegendo contra parasitas, que nós vamos conversar ao longo desse nosso bate-papo. E a gente tem a proteção que auxilia cães e gatos adultos e filhotes com esse princípio ativo. Vamos conversar um pouquinho e começar a falar sobre Credelli Plus. Gente, o Credelli Plus é o nosso mais novo lançamento dentro da família Credelli e ele é composto por 2 princípios ativos, que é o Lotilaner associado a milbemicina-oxima. Com o Lotilaner, pertencente à família das isoxazolinas, a gente vai atuar contra carrapatos e pulgas, e quando a gente fala da milbemicina-oxima, pertencente à família das lactonas macrocíclicas, nós vamos atuar contra os vermes intestinais. E a gente tem 2 princípios ativos consagrados no mercado que, combinados, trazem aí uma segurança e eficácia muito bacana para o Credelli Plus atuando para os cães, tá bem? Então vamos lá, gente. Quais são as indicações do Credelli Plus? A gente vai atuar contra carrapatos. E contra quais carrapatos o Credelli Plus atua? A gente tem indicação da atuação dele contra o Rhipcephalus sanguineus, contra o Amblyomma sculptum, contra o Demacentor reticulatus, Ixodes ricinus e Ixodes hexágonos, ok? Então essas são as espécies de carrapatos que o Credelli Plus atua. Bom, quando a gente fala de pulgas, atuação contra Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis, ok? E a atuação do Credelli Plus frente aos nematóides gastrointestinais são atuação frente ao ancilóstoma e o tricuris. Então a gente vai atuar contra os ancilostomídeos e os tricurídeos, ok? Então todos esses parasitas que são hiperfrequentes na medicina veterinária, e quando a gente fala de cães, a gente sabe o quanto eles são frequentes nessa espécie. Temos aí um produto que atua com 2 princípios ativos super eficazes e seguros para proteger os nossos cães, tá bem? Quando a gente fala de carrapatos e pulgas, principalmente, a gente tem o Lotilaner como o princípio ativo mais rápido do mercado contra os carrapatos e pulgas. Então, a gente sabe que contra os carrapatos, o Lotilaner começa a atuar, o Credelli Plus começa a atuar em até 4 horas, e em 8 horas 100% desses carrapatos são eliminados, e contra pulgas, o Credelli Plus começa a atuar em 2 horas e 100% das pulgas são eliminadas em até 6 horas. Então, isso é algo super legal e super importante, porque quando a gente atua dessa maneira, a gente consegue eliminar muito rápido os parasitas do cão. Então, é algo que muitos tutores já comentam: nossa, eu dei há poucas horas o medicamento, eu já começo a ver os parasitas caindo mortos, e isso é algo bastante impactante e bacana para os tutores e também para os médicos veterinários. Bom, quando eu falo para vocês que o Credelli Plus ele é rápido, o
quão rápido ele é, né? Então a gente sabe que ele atinge a sua concentração máxima na circulação sanguínea, né? O lotilaner de 3 a 5 horas e a meobemicina oxima de 2 a 4 horas após a ingestão. Então realmente são princípios ativos que rapidamente caem na circulação sanguínea e começam a sua atuação. Quais são os benefícios dessa rápida ação, né? A gente tem realmente um produto que cai rápido na circulação sanguínea e começa a agir muito rápido, tá bem? Então, quando a gente fala da meia-vida do lotilaner, a gente tem uma meia-vida de 24 dias. Qual que é o benefício de ter uma meia-vida longa, né, para o lotilaner? A gente tem aí concentrações sanguíneas estáveis durante um período de pelo menos um mês, e em que todos os parasitas, quando em contato com esse princípio ativo, morrem rapidamente. E a meobemicina oxima tem uma meia-vida de 27 a 57 horas, então ela atua rapidamente frente aos vermes presentes no organismo do animal. A biodisponibilidade do lotilaner é em torno de 70% e da meobemicina oxima 65%, e a eliminação é via bile e fezes para o lotilaner e também para a meobemicina oxima. Muito importante, o Credelio Plus, principalmente por conta da presença do lotilaner, precisa ser administrado sempre junto com os alimentos. Então lembrem-se dessa informação. Administrar o Credelio Plus junto com o alimento ou até 30 minutos após a alimentação garante uma adequada biodisponibilidade e uma adequada ação do Credelio Plus para o cão que vai ser o paciente que vai ingerir o medicamento, tá bem? Bom, gente, então vamos falar sobre o Credelio Gatos. Credelio Gatos também faz parte da família Credelio, como a gente já viu, e a gente tem o Credelio Gatos como a primeira isoxazolina oral para gatos do mercado. Então, o princípio ativo lotilaner, né, que pertence à família das isoxazolinas, ele é o princípio ativo do Credelio Gatos. A gente traz o Credelio Gatos como um comprimido mastigável, palatável e assim, extremamente palatável, de super fácil administração oral para os gatinhos adultos e filhotes. Vamos falar um pouquinho das indicações, né? O Credelio Gatos, então, é indicado para o tratamento e prevenção das infestações por pulgas em gatos, tá bem? A gente vai atuar contra a Ctenocephalides felis e a gente tem o Credelio Gatos atuando para gatos a partir de 900 gramas e 8 semanas de idade. Administrando o Credelio Gatos para o gatinho, ele está protegido durante pelo menos 30 dias contra pulgas, ok? Então é o comprimido palatável de uso mensal para os gatos ficarem protegidos contra pulgas. Bom, nós temos duas apresentações de Credelio Gatos, na concentração de 12 mg e de 48 mg. Vejam na imagem como o Credelio Gatos realmente é um comprimido extremamente pequenininho. Então, o comprimido de 12 mg vai atuar para os gatinhos de 900 gramas a 2 quilos de peso, e o comprimido de 48 miligramas vai atuar para os gatinhos de 2,1 a 8 quilos de peso. Então, sempre, mais uma vez, quando a gente fala do princípio ativo lotilaner, para uma adequada biodisponibilidade, a gente precisa administrar junto com o alimento, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre palatabilidade, gente. Isso é algo muito importante quando a gente fala em medicina felina e administração de medicamentos. Bom, o Credelio Gatos é um medicamento que recebeu o prêmio Easy to Give Award da Sociedade Internacional de Medicina Felina, a ISFM. Então, quem são os produtos que recebem esse selo de Easy to Give? Realmente esse é um prêmio concedido aos produtos que facilitam genuinamente a administração dos medicamentos aos gatos. Então, a gente tem o Credelio Gatos como atualmente o primeiro e único comprimido da família das isoxazolinas para gato, e é um produto que recebeu aí esse selo, né, Easy to Give, realmente por ser projetado especificamente para o paladar dos felinos e uma facilidade de administração que é inigualável. Então é algo que realmente vem para revolucionar a prevenção e o tratamento das infestações por pulgas e principalmente facilitar tanto para o tutor como principalmente para o gato a administração de um comprimido, tá bem? Agora eu queria passar para vocês um vídeo
para realmente mostrar o quanto o Credelli Gatos é palatável e vocês verem o quão bacana é verem os gatinhos terem uma administração tão amigável de comprimidos como nunca a gente viu antes no mercado. Muito legal, né, gente? Muito bacana ver os gatos comendo os comprimidos, se interessando no momento em que o tutor abre ali a cartela do medicamento e querendo, né, realmente ingerir o comprimido como se fosse um petisco. Então, isso realmente é uma administração muito amigável, sem estresse e muito importante quando a gente fala de medicina felina. Bom, gente, eu passei para vocês e comentei já que é muito importante que os gatos sejam alimentados quando utilizarem o Credelli Gatos. E por que isso, né? A biodisponibilidade do Credelli Gatos quando o gato está alimentado, então quando ele está com o estômago cheio, é em torno de 106%. Quando a gente olha a biodisponibilidade desse medicamento, quando o gato está em jejum, é de 8,4%. Então, realmente, o Lotilaner precisa do alimento, né, da gordura presente no alimento para ter uma adequada absorção. Lembrem disso, muito bacana administrar o Credelli Gatos ali junto com o sachê, com a ração do animal, ou de repente com um petisco ali com maior volume, para que ele tenha ali suficiente alimento no estômago para facilitar a absorção e uma adequada ação e eficácia do medicamento durante os 30 dias. Bom, gente, agora para a gente terminar, vamos falar de Credelli, um bom e velho conhecido de vocês, que realmente já está no mercado brasileiro há muitos anos, pelo menos desde 2018, e a gente tem muitos médicos veterinários utilizando desde então e com muita eficácia e segurança para os pacientes caninos. Então, Credelli é rápido, seguro e eficaz, e a gente vai entender cada um desses benefícios dentro dessa apresentação de Credelli Cães, tá bem? Bom, novamente, o Credelli, né, o princípio ativo Lotilaner atua contra carrapatos e pulgas de forma muito rápida. Ele realmente é o princípio ativo da família das desoxazolinas mais rápido do mercado. Então a gente atua contra carrapatos em até 4 horas e a gente elimina 100% dos carrapatos em até 8 horas. E com as pulgas, começamos a eliminação a partir ali, né, de 2 horas e a gente elimina 100% das pulgas em até 6 horas com o Credelli. Então, realmente, é um princípio ativo extremamente rápido, um produto extremamente rápido para eliminar carrapatos e pulgas em cães. Quando a gente fala, né, da eficácia em carrapatos, a gente tem aqui 2 carrapatos, né, hiper comuns. Então a gente tem o Rhipcephalus sanguíneos e o Amblioma sculptum, que é o antigo Amblioma cagenense, né? A gente tem aqui, né, nessa tabela, a porcentagem de eficácia do dia 2, né, pós-administração, até o 30º dia de administração e uma avaliação da eliminação desses carrapatos ao longo desse mês, tá? E o que a gente percebe? Que desde o 2º dia até o 30º dia, há uma eficácia sustentada na eliminação tanto do Rhipcephalus sanguíneos
contra do amblioma cagenense. Então a gente tem uma eficácia de mais de 98% para a eliminação desses carrapatos ao longo de todo o mês. Então percebam que a eficácia do Credelli, ela não cai, ela não diminui ao longo do mês. E isso é muito importante pensando num produto que vai atuar mensalmente para o cão, tá bem? Bom, gente, temos aqui um fato muito importante que a professora Meire Marcondes vai abordar com vocês na palestra dela, que é sobre a febre maculosa. Então a gente tem hoje o Credelli, Credelli Cães e Credelli Plus como produtos que têm em sua bula a indicação contra o carrapato estrela, né? Hoje, atualmente, a gente chama ele de amblioma sculptum, é o antigo amblioma cagenense. Então, nós temos na nossa bula a indicação contra o carrapato estrela, contra o amblioma sculptum, tanto em Credelli como em Credelli Plus. E a gente sabe a importância disso dentro do contexto familiar. Então, a febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela e ela é um perigo real tanto para cães como para humanos. Então a gente tem aqui alguns números e algumas informações do Ministério da Saúde, são dados de 2001, que falam que entre 2010 e 2020 foram notificados quase 30 mil casos de febre maculosa, né? E quase 2 mil foram confirmados em seres humanos. Então, isso é algo alarmante. A gente vem falando nos últimos anos de forma mais importante sobre a febre maculosa e a importância da gente proteger os cães contra carrapatos faz parte desse contexto de prevenção. Então a gente sabe que de todos esses casos confirmados, quase 700 pessoas evoluíram para óbito e a taxa de letalidade da febre maculosa ela é muito alta em humanos, em torno de 35%. Então, se não tratada adequadamente, a febre maculosa realmente pode evoluir para quadros muito graves e levar tanto os humanos como os cães a óbito, tá bem? Então, lembrem, Credelli e Credelli Plus têm indicação contra a febre maculosa. Um outro benefício de Credelli que é muito bacana é que Credelli é um medicamento com baixo potencial alergênico. O que significa ter um baixo potencial alergênico? O Credelli tem a proteína hidrolisada de soja, então com uma proteína hidrolisada, a gente entende que a gente tem um menor potencial alergênico para esses cães. O que a gente sabe, né? Cães que têm hipersensibilidade alimentar, muitas vezes têm esses quadros estimulados e provocados pela ingestão de proteínas, principalmente de origem animal. E a gente está falando aqui de um comprimido palatável, que tem um palatabilizante. Mas o que é muito legal, como eu comentei com vocês, é que a gente tem um palatabilizante com uma proteína hidrolisada de soja. Então, quando a gente fala, de pacientes alérgicos, por exemplo, para a gente minimizar as chances de reações alérgicas, a gente tem as proteínas sendo submetidas a essa hidrólise. Então, quando a gente faz essa quebra das proteínas, a gente tem partículas menores e que não são reconhecidas como alergênicas para o organismo. Então, ter um princípio ativo, ter um palatabilizante que é hidrolisado realmente auxilia a esses pacientes que têm alergia e que precisam, muitas vezes, fazer a prevenção contra os ectoparasitas. Então a gente tem aqui uma grande oportunidade para ajudar esses pacientes alérgicos na prevenção, tá bem? Bom, Credelli vai ser administrado por uma diversidade de raças e tamanhos. A gente tem uma aceitação de 100% em mais de 70 raças, incluindo as raças toy, as raças pequenininhas que costumam ser mais caprichosas quando a gente fala, da palatabilidade dos produtos ou na alimentação. Então, realmente, é um medicamento muito palatável e muito bacana. Lembrem, Credelli também deve ser administrado junto ou logo após a alimentação, tá bem? Por conta da biodisponibilidade ser mais adequada quando há presença de alimento no estômago e a absorção da família Credelli, no geral, precisa desse ponto importante para ter uma adequada absorção e eficácia.
Bom, gente, chegamos ao final dessa apresentação. Foi muito bom poder conversar com vocês e passar todos os benefícios da família Credelli para que vocês possam conhecer aí nossos recentes lançamentos, Credelli Plus, Credelli Gatos, e ter aí como parte da família Credelli todos esses produtos auxiliando no tratamento e prevenção de pulgas, carrapatos e vermes, pensando aí nos nossos pets. Bom, gente, agora é um grande prazer chamar a professora Meire Marcondes aqui com a gente. Ela vai fazer uma palestra incrível para vocês falando sobre saúde única na medicina veterinária. Aproveitem muito, sempre é muito rico qualquer conteúdo trazido pela professora Meire Marcondes e com certeza esse não vai ser diferente. Esse conteúdo foi desenvolvido de uma maneira muito especial para realmente trazer para a medicina veterinária a importância da saúde única e a gente conseguir entender dentro do contexto familiar a importância da prevenção e tratamento de ectoparasitas e endoparasitas nos cães e nos gatos. Muito obrigada e fiquem com a professora Meire Marcondes. Tá, mas brincadeira no parque você sabe que quem faz a festa são os parasitas. E se eu fosse você... Relaxa, super protegido, ele super pode. Credelli Plus é super proteção contra carrapatos, pulgas e vermes. Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Elanco para estar aqui falando com vocês um pouco sobre doenças transmitidas por ectoparasitas aos cães e gatos, mas com uma abordagem ou uma visão em saúde única. Bom, eu acho que é inegável a importância que os cães e gatos têm na vida do ser humano hoje, né? Então, o apoio emocional que eles nos conferem, e aqui tem alguns exemplos, e os pets hoje, os cães e gatos, passaram a fazer parte da família. E a grande maioria de nós os considera como membros da família. Essa é uma pesquisa que foi feita há uns 3, 4 anos atrás, onde a gente observa uma alteração nessa dinâmica das populações humana, canina e felina. E dentro dessa pesquisa, 77% das pessoas responderam que consideram o gato como o seu filho ou seu melhor amigo, e 66% disseram que consideram o cão como seu filho ou melhor amigo. E somente os outros que disseram que os animais são considerados como animais de estimação. Então a gente consegue perceber claramente a importância que eles passaram a ter nas nossas vidas. E por que a gente está falando em saúde única? Qual é o conceito de saúde única? Ela é uma visão integrada que considera a indissociabilidade entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E é muito importante que nós, médicos veterinários, tenhamos essa consciência de que nosso papel é um papel fundamental do médico veterinário trabalhar com saúde única em todas as suas consultas. A gente vai abordar um pouco melhor o conceito durante a minha apresentação. E embora hoje, quem me conhece sabe que eu sou presidente de um grupo que determina as diretrizes de vacinação para cães e gatos globalmente, nós, embora a gente reconheça a importância das vacinas, nós temos muito o conceito de que nós temos que parar de fazer vacinas ou fazer consultas somente para vacinação e transformar essas consultas em consultas de medicina preventiva. Abordar os animais como um todo, então tentar entender quais são os riscos, o que acontece com aquela família, quais são as chances de exposição a determinados agentes e lembrar que não são só as vacinas importantes para que a gente previna doenças infecciosas, mas também controle de ecto e de endoparasitas, que muitas vezes a gente acaba negligenciando, e o tutor mais ainda. Então, a Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, a UASAVA, ela está redigindo um documento, um dos comitês está redigindo um documento sobre medicina preventiva em cães e gatos, e a recomendação deles é que essas consultas sejam feitas pelo menos uma vez ao ano para todos os animais e com uma frequência maior em animais muito jovens, idosos, gestantes ou com doenças crônicas. Então, como eu disse, está na hora da gente sair da consulta anual para revacinação e pensar numa consulta anual
de medicina preventiva. E como é que os clientes podem entender a importância dessas consultas? Muitas vezes eu falo nas minhas apresentações que o médico veterinário ele tem que aprender a vender conhecimento e não vender produtos. Porque a gente vai no médico humano, você paga muitas vezes, sei lá, eu moro em São Paulo, muitas vezes eu pago R$ 1.500 uma consulta num clínico ou num especialista, e a única coisa que ele faz é vender o conhecimento dele durante aquela consulta. Então é isso que a gente tem que entender. E como que a gente consegue vender nosso conhecimento? Como nós conseguimos fazer com que os tutores entendam a importância? É através de comunicação efetiva. Se eu não, e aqui eu coloco entre aspas, mas se eu não perder tempo, ou se eu não despender do meu tempo para conversar com esse tutor e explicar para ele a importância, por exemplo, da prevenção ou do controle, né, de pulgas, de carrapatos, o uso de inseticidas, enfim, se a gente não trabalhar esse conceito e não despender tempo conversando com esse tutor, nós nunca vamos conseguir a adesão dele. E quando você faz uma comunicação efetiva, você gera confiança, ele passa a confiar em você e ele vai seguir aquilo que você está fazendo. E uma das coisas é despender tempo. Então, é muito importante que uma consulta de medicina preventiva não seja uma consulta rápida, mas ela seja uma consulta demorada o suficiente para que você aborde todos os pontos que são importantes. E dentro dessa consulta, como eu já havia comentado, o controle de ectoparasitas é uma parte fundamental. E a minha pergunta é, você que está me assistindo agora, atende cães com erliquiose ou babesiose? E esses animais que você atende no seu consultório com essas doenças, eles eram seus pacientes já? Porque quando a gente atende no nosso consultório um animal que já era nosso paciente com erliquiose ou babesiose, a falha foi nossa também. Porque nós não fomos convincentes o suficientes ou nós não abordamos o assunto de forma que aquele indivíduo, que aquele cliente entendesse a importância da prevenção e o animal acabou se infectando. Então, nós temos que assumir nossa culpa quando a gente atende um animal que já é nosso cliente e que não fazia adequadamente controle de ectoparasitas. Dentro dessa mudança na dinâmica das populações canina, felina e humana, nós temos informações de que de 2017 a 2022 houve um aumento de 60 milhões de cães e gatos no mundo todo, sendo que 45% desse aumento aconteceu na América Latina. E acompanhando esse aumento, houve um aumento também substancial de doenças transmitidas por vetores. Um dos fatores, além do crescimento da população, também é o aquecimento global. Então, hoje nós temos invernos menos rigorosos e, com isso, diminui a mortalidade dos ectoparasitas, aumento do período de atividade desses ectoparasitas e aumento do alcance geográfico. Então, em muitas áreas onde não existiam carrapatos, hoje nós encontramos carrapatos e carrapatos infectados. No nosso país, independente de aquecimento global, o controle de ectoparasitas ele deve ser feito o ano inteiro por toda a vida desse animal. E uma outra coisa que mudou muito nas últimas décadas, ou principalmente na última década, é a presença de cães e gatos viajando de avião. E nós sabemos que avião ele é o maior carreador de doenças infecciosas, porque você pega, para entrar num país, muitas vezes os cães e os gatos, eles necessitam demonstrar ou comprovar um atestado de vacinação, mas ninguém pede alguma confirmação de que esse animal não esteja infectado com alguma outra doença que, por exemplo, pode ser transmitida por vetores. Nós vimos muito isso no estado de São Paulo com a ocorrência da leishmaniose, que foi caminhando ao longo da rodovia Marechal Rondon. Então, à medida que os cães iam sendo levados para outras regiões, onde o flebotomínio já estava se adaptando, a doença foi aparecendo. Da mesma forma, quando você pega um animal e leva esse animal de avião para uma área onde ele está exposto a doenças que ele, por exemplo, não tinha na região dele.
Então, esse tipo de conversa com o tutor é muito importante. Não é só onde ele mora, é para onde ele vai, para onde ele viaja. Porque hoje em dia, grande parte dos tutores viajam com os seus animais, principalmente cães. Então, o que nós vemos hoje? Que cães e gatos passaram a habitar o interior das casas, em comparação com 30 anos atrás, não dá nem para comparar, né, como eles eram tratados. E hoje os dados mostram que 60% dos cães e gatos têm acesso à cama do tutor. E aí a gente tem que pensar em zoonose, a gente tem que pensar em saúde única. Além disso, como eu disse, eles passaram a acompanhar tutores em passeios, em viagens, e com essa exposição maior a flebotomíneos, mosquitos, carrapatos e pulgas, eles também estão mais expostos a doenças infecciosas. Então é muito importante que durante essa consulta a gente tenha essa informação, para onde você costuma viajar. E às vezes mesmo dentro do Brasil. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, doenças que nós não temos no estado de São Paulo. A gente tem a rangeliose no sul do Brasil que não existe aqui. Então, algumas doenças ainda estão limitadas a determinados estados e nós temos que considerar isso durante a nossa consulta de exame ou de medicina preventiva. Os cães e gatos, eles também passaram a ter maior exposição a carrapatos de vida silvestre, porque muitas vezes eles acompanham os tutores quando os tutores vão fazer trilhas, em passeios na mata, e isso também a gente tem que abordar. Quando eu falei que a dispersão, por conta do aquecimento global, né, a dispersão de carrapatos aumentou, isso é fato. Se nós pegarmos alguns mapas, né, e no caso do Brasil nós não temos muita informação, porque nós temos poucos estudos, mas se vocês pegarem mapas dos Estados Unidos de 10 anos atrás e mapas agora do ano passado, vocês vão ver que a dispersão dos carrapatos é muito maior, com presença em locais onde eles não existiam. Não é só nos Estados Unidos, com certeza no Brasil isso também acontece. E como eu disse também, a frequência de carrapatos infectados é muito maior, né? E esses carrapatos, ou essas pulgas, eles acabam se mantendo hoje no ambiente intradomiciliar exatamente por causa dessa presença desses animais dentro das residências. E um outro ponto importante, né, nós discutimos muito isso, o quanto as doenças estão aumentando, e a gente sabe que estão, né, a dispersão é muito maior, mas hoje nós temos também mais ferramentas para identificar patógenos. Então é mais fácil identificar novas ferramentas e novas doenças. E o médico veterinário tem obrigação de fazer isso. Então eu dei exemplo de erliquiose e babesiose agora há pouco, mas a gama de agentes infecciosos que podem ser transmitidos por carrapatos e pulgas é muito grande. E muitas vezes a gente acaba se focando somente em Ehrlich e Babésia. Então, os veterinários, nós médicos veterinários de pequenos animais, nós temos uma importância fundamental em saúde única por conta de zoonoses. O médico humano não vai abordar esses assuntos com os seus pacientes. É nossa obrigação. Nós é que temos que fazer isso. Dentro dessa consulta, então, de medicina preventiva, é importante sempre levar em consideração a incidência regional e os fatores de risco para doenças infecciosas. Eu não posso considerar que um cão, por exemplo, que vive num apartamento e não sai nunca para passear, tenha o mesmo grau de exposição de um cão que vá para uma fazenda aos finais de semana ou que vá fazer trilhas na mata aos finais de semana junto com o seu tutor. Então são situações distintas que são abordadas de forma diferente. O estilo de vida, o risco de doenças infecciosas tem que ser abordado. Então, se vai para viagens, se vai para ambientes externos ou não, ou só fica dentro de casa. E lembrar também de animais que são resgatados. Nós tivemos agora há pouco toda essa tragédia no Rio Grande do Sul e muitos animais do Rio Grande do Sul foram resgatados e vieram para São Paulo e para outros estados. Então, é muito importante avaliar esses animais todas as vezes que for feito um resgate, e a gente entende que muitas vezes não existe condições de fazer isso no momento, mas nós temos que levar isso em consideração, porque senão você está simplesmente dispersando
alguns agentes etiológicos que estariam restritos numa área para uma extensão maior dentro do Brasil, por exemplo. E aí, falando do controle de ectoparasitas, esse cão foi um animal, um paciente que eu atendi há muitos anos atrás, na Unesp de Araçatuba, e quando você se depara, lógico que isso é um exagero, né? Segundo o tutor, até sexta-feira ele não tinha carrapatos, de sexta para segunda ele estava assim, mas é importante lembrar que para esse animal, eu não vou simplesmente usar um carrapaticida, eu não vou simplesmente eliminar estes carrapatos e não fazer todas as recomendações necessárias. Quais seriam essas recomendações? Em primeiro lugar, óbvio, eu vou prescrever um inseticida para matar esses carrapatos. Mas eu também preciso orientar sobre medidas de prevenção durante o ano todo. Porque senão ele vai eliminar esses carrapatos e ele não vai entender que esse é um animal que você vai precisar fazer prevenção para a vida toda, durante todos os anos. Outra coisa importante é orientar sobre medidas de controle ambiental. Eu não posso lembrar só do animal, eu tenho que lembrar do ambiente que ele vive. Informar o cliente sobre os riscos à saúde do animal, porque muitas vezes ele não tem essa noção, então ele entende que aquele carrapato não deveria estar ali, mas ele não sabe quais as consequências, não só no sentido desses carrapatos estarem fazendo repasto sanguíneo, mas de quais são as doenças que podem ter sido transmitidas por conta dessa quantidade absurda, e às vezes um só carrapato já é suficiente. Então eu tenho que explicar isso para ele, porque muitas vezes ele não tem essa noção. E informar sobre os riscos à saúde humana. E aqui é lógico que existe o bom senso de não fazer um terrorismo para que a pessoa não queira mais ter um animal, mas fazê-lo entender da importância, e não porque o carrapato ou o cão especificamente vai transmitir para o humano, mas porque provavelmente eles podem estar se infectando da mesma fonte. Então, se existem carrapatos no local onde esse animal vive, muito possivelmente esse humano também pode estar predisposto ou pode estar exposto e pode estar correndo risco. Então, é muito importante essa conversa. Os artrópodes, eles infectam o homem e os animais no mesmo ambiente, mas os cães são muitas vezes sentinela da infecção em humano. E isso também é uma coisa muito importante. De novo, eu vou dar um exemplo agora não em relação a carrapatos, mas a leishmaniose. Quando começou a epidemia, o surto, os casos de leishmaniose em Araçatuba, os primeiros casos foram caninos, e eu me lembro que eu procurei uma médica do Emílio Ribas, aqui em São Paulo, para saber qual seria a conduta em relação aos humanos. Porque, de repente, em questão de um mês, nós tínhamos feito o diagnóstico de 100 casos. Isso lá em 1998. E o que ela me disse você anote na sua agenda que daqui a um ano os humanos vão aparecer com quadro de leishmaniose. E foi exatamente o que aconteceu. Da mesma forma, outras doenças, o cão, ele aparece com sintomas antes, eu vou dar até alguns exemplos, alguns casos clínicos, e depois a gente tem ocorrência em humanos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu tenho um paciente com uma doença transmitida por um ectoparasita, muitas vezes eu faço uma carta de recomendação ao médico para que aquele indivíduo procure um médico e saiba que ele tem dentro da casa dele um animal infectado por um agente X. E existem muitos conceitos errados sobre carrapato. Primeiro, carrapatos são sazonais. Não, gente. Inclusive, no Reino Unido, tem um amigo que mora lá que no inverno ele encontrou carrapatos ativos. No nosso país não existe sazonalidade, nem pensar. Mas em outras partes do mundo onde existem invernos rigorosos, nós também eventualmente encontramos carrapatos ativos durante o inverno. Segundo é de que gatos não adquirem carrapatos, que também é um conceito errado. Gatos podem sim ter carrapatos. Outro conceito errado é de que os gatos, se eles tiverem algum carrapato, eles vão conseguir eliminar todos os carrapatos durante a sua higiene, o que não acontece necessariamente. E
o último conceito errado é de que animais que vivem em apartamento não adquirem carrapatos. Tanto nós, médicos veterinários, quanto os clientes, muitas vezes nós subestimamos a chance de um animal que vive num apartamento adquirir carrapatos. Ele pode adquirir carrapatos em inúmeras outras situações quando ele deixa esse apartamento. Então, nunca subestimar e achar que porque é um animal de apartamento, você não precisa fazer controle de carrapatos. Então, pulgas e carrapatos infectando cães e gatos são um problema de saúde única e é nossa obrigação. Nós, médicos veterinários de pequenos animais, é que precisamos lidar com isso e falar sobre essa prevenção. Uma outra coisa muito importante dentro desse controle de ectoparasitas é também tentar explicar como diminuir os riscos. Então, se o animal faz trilha, eventualmente orientar em como ele pode se proteger, às vezes com botas ou com roupas, né, calças para dentro da meia, talvez evitar levar esses animais, ou se ele faz controle de ectoparasitas, mesmo que ele faça, ele sempre ficar atento para ver se não tem nenhum carrapato ali, e explicar como fazer a remoção adequada de carrapatos e não espremer o carrapato, realizar uma remoção muitas vezes com aqueles aparelhinhos de remover carrapato ou com uma pinça de uma forma adequada para não se expor também. Então, o controle de ectoparasitas no nosso país, ele tem que ser realizado durante todo o ano e por toda a vida do animal. Tão importante ou mais importante do que as vacinas, porque muitas vezes nós vacinamos todos os anos e não há necessidade, porque a duração da imunidade é muito maior, mas a gente não se atenta ao problema do controle de ectoparasitas. E aqui eu listei, eu não vou falar de todos eles, mas eu listei os principais patógenos que são transmitidos por ectoparasitas no Brasil aos cães, tanto por carrapatos como por pulgas, e a gente tem em azul escuro e em negrito aqueles que têm importância em saúde única, que têm importância como zoonose, e aqui a mesma coisa em relação aos gatos. Então a gente percebe que a gama de agentes infecciosos ela é muito maior do que nós pensarmos exclusivamente em Ehrlichia e Babesia. Esse caso clínico é um caso muito interessante, que eu conheço inclusive um dos autores, que é o seguinte, é uma médica veterinária de 27 anos de idade, que durante 2 anos apresentava enxaqueca, tremores, ataxia, convulsões tônico-clônicas, ela chegava a convulsionar às vezes 7 vezes ao dia, chegou a entrar em estado epilético algumas vezes, tinha alterações cognitivas, perda de memória e ninguém descobria o que essa menina tinha. Ela tinha no histórico dela contato próximo com cães e gatos que por sua vez possuíam pulgas, carrapatos e piolhos e com animais silvestres. E já fazia então 1 ano e 8 meses depois do início do quadro, ela ainda continuava sem diagnóstico. Então, ela tinha 2 anos esse quadro, durante 1 ano e 8 meses os médicos pesquisaram e não encontraram nenhuma explicação para um quadro como esse. E aí, um dia, ela estava conversando e no meio da conversa havia um professor que fazia um estudo para avaliar a infecção por Bartonella em pacientes de alto risco, que somos nós, médicos veterinários também, né? É um professor da Universidade da Carolina do Norte e ele conversando com ela, ele perguntou se ela não gostaria de entrar no estudo e ele testaria as amostras de sangue. Então, ela concordou, ele fez PCR de sangue total e soro em várias amostras de sangue e o que ele obteve de resultados positivos foi a presença de Anaplasma platys e Mycoplasma hematoparvo. Mas ele não se conformou, ele achou que aquilo ainda poderia estar sendo causado pela Bartonella, pediu que ela mandasse de novo mais amostras, ela colheu mais amostras 3 semanas depois e agora sim ele conseguiu isolar a Bartonella. Então, a gente percebe a importância do médico veterinário conduzindo o diagnóstico de um ser humano,
porque os médicos que a acompanhavam não haviam pensado, embora ela fosse veterinária, em doenças transmitidas por carrapatos ou pulgas. Enfim, foi instituído um tratamento com doxiciclina durante 6 meses. A indicação para esse tipo de quadro é associar a gentamicina. O médico dela não quis, achou que seria muito arriscado usar a genta. E 6 meses após o início do tratamento, ela diminuiu o quadro neurológico, mas ainda persistiam convulsões, embora menos frequentes, mas na amostra de sangue ainda foi evidenciada a Bartonella. Eu não sei a sequência, a descrição deste quadro, né, a publicação do artigo para aí, mas o que esse meu amigo comentou é que muito provavelmente eles iriam agora abordar de uma outra forma, usando a genta também para tentar eliminar a Bartonella. Enfim, eu acho que esse caso ele mostra muito o nosso papel, né, a importância de nós médicos veterinários. E esse é um outro caso, que também é um artigo publicado de um homem de 62 anos que cuidava do jardim e que de repente ele começou a apresentar confusão mental, ele não conseguia falar adequadamente, dor de cabeça, teve febre no dia do atendimento e na história dele, ele tirou um carrapato 4 semanas antes. Os exames laboratoriais dele todos eram normais, mas na hora que foi feito PCR, para perfil de doenças aí transmitidas por carrapato, encontraram Anaplasma phagostophilum. Então iniciaram um tratamento e em questão de 24 horas o quadro clínico dele já se normalizou. Então entendam mais uma vez a importância da gente pensar nisso e quando identificar esses agentes nos nossos pacientes, e é melhor que não identifique, porque você vai fazer prevenção adequada, mas se identificar, sempre conversar com o médico a respeito. E aí um exemplo clássico que nós temos aqui no Brasil é da febre maculosa, né, que é causada pela Rickettsia rickettsii e que pode ser transmitida pelo Anaplasma sculptum ou Areolautum. E os dados são assustadores. Se nós pegarmos 2021, nós tivemos 231 casos confirmados em humanos, com 73 óbitos, isso dá 32% de mortalidade, e vai na mesma proporção aí em 2022, 2023 chegamos a 309 casos, a mortalidade foi um pouco menor, e é um absurdo a gente pensar em mortalidade tão alta, porque é uma doença que se você começar a tratar logo no início, o indivíduo não vai a óbito. Então, por que eles vão a óbito? Por falha no diagnóstico. E nós temos aqueles exemplos, né, que eu acho que todo mundo acompanhou, de uma festa que houve em Campinas, em maio de 23, onde 17 indivíduos foram suspeitos e 4 morreram. Depois teve um show do Seu Jorge, também logo em seguida, e 2 casos foram confirmados. Então são situações absurdas, e aí eu me pergunto, se tantos humanos foram infectados nessa região, e em relação aos cães? Será que esses cães não estão infectados também? Porque, como eu falei, né, o cão é sentinela da infecção em humano. Por que a gente tem tanta descrição de humanos e ninguém fala disso em cães nessa região? E aqui saiu em tudo que é jornal, né, a quantidade de mortes no surto que houve, né, surto de febre maculosa em Campinas, o número de casos, o número de óbitos, enfim. Será que a gente está subdiagnosticando em medicina veterinária? E a minha pergunta é, estamos prevenindo? Porque eu, sinceramente, não acredito que a gente não esteja diagnosticando porque estamos fazendo prevenção adequada. Porque da mesma forma que nós encontramos casos de heliquiose e babesiose, acho que talvez a gente tenha que prestar mais atenção para ver se nós não estamos negligenciando aí alguns casos que podem ser febre maculosa. E o principal reservatório é capivaras, e a gente observa nesse vídeo, esse é um vídeo que eu fiz em Curitiba, as capivaras atravessando a rua calmamente. Então, lógico que nós também não temos nenhum problema com capivaras, mas nós temos que entender que se num parque ou se numa cidade como Curitiba eu tenho uma quantidade tão grande de capivaras que elas atravessam a rua, bem educadas na faixa de segurança, se eu tenho essa quantidade toda,
Será que os nossos pets que estão frequentando o mesmo ambiente também não estão se expondo, né, a esse agente? Então, a febre maculosa em cães, ela causa inúmeros sintomas. A gente tem visto muitos cães soropositivos no Brasil, mas relato de caso mesmo são raros. Só que o que a gente tem que lembrar é que o tratamento ele é muito simples, doxiciclina 1 semana. E aí eu fico um pouco em dúvida, porque a gente usa doxiciclina para muitas outras enfermidades. Então, eu tenho um pouco de dúvidas se, quando a gente faz um diagnóstico de um animal, sei lá, com petequia, com um quadro aí de vasculite, se nós não estamos lidando com quadros de Rickettsia rickettsii, acreditando que sejam outros agentes infecciosos. Em humanos, o quadro também é com manifestações aí de dor de cabeça, vômitos, petequias, principalmente em pés e mãos, mas o ser humano, o indivíduo, ele morre em 1 a 5 dias se ele não for tratado. Olha a importância que nós temos na prevenção e no controle dessa doença. Porque se eu tenho um animal com febre maculosa, eu preciso que esse tutor saiba, porque ele pode se infectar no mesmo lugar em que esse animal foi infectado. Aqui eu coloquei alguns trabalhos, se vocês quiserem usar o QR Code, que fala sobre doenças aí transmitidas por ectoparasitas para gatos, são artigos bem interessantes, então acho que valeria a pena dar uma lida se vocês tiverem interesse. E a prevenção de doenças transmitidas por vetores, então ela deve iniciar no primeiro mês de vida e ser mantida por toda a vida, dependendo do risco. E aí, quando eu falo dependendo do risco, existem situações em que talvez eu não tenha que me preocupar tanto. Eu sempre falo o mesmo exemplo, né? O cachorrinho que mora no 18º andar de um prédio e não sai para lugar nenhum, lembrando que mosquitos, que flebotomínios, eles podem chegar lá. Isso também é uma ilusão, porque às vezes eu ouço pessoas, eu morei em Araçatuba, e eu ouvia pessoas falando, eu não preciso me prevenir ou fazer nenhum tipo de prevenção para leishmaniose visceral, porque meu cachorro mora num apartamento. Não existe isso, tá? Eventualmente, carrapatos e pulgas, talvez eu não tenha tanta preocupação, mas ele vai ao pet shop, então ele está saindo de casa. Ele vai passear eventualmente numa pracinha, ele está saindo de casa. Então, na minha concepção, Meire, eu faço prevenção para pulgas e carrapatos em todos, sem exceção, todos os meus pacientes, a vida inteira. E aí, além de pulgas e carrapatos, a minha pergunta é o quanto você, médico veterinário que está me assistindo, fala sobre leishmaniose e dirofilariose com seus clientes. O nosso país, ele é um país que tem muita gente fazendo pesquisa, mas quando a gente vai procurar levantamentos para tentar identificar ou mapear algumas doenças, muitas vezes os estudos são restritos a algumas áreas geográficas. Então, de fato, nós não temos certeza se essas doenças não estão acontecendo em vários outros lugares simplesmente porque elas não foram pesquisadas. Leishmaniose hoje é indiscutível, tenho que fazer prevenção, né? Eu vivi assim, o momento em que a leishmaniose ainda estava parada, vamos dizer assim, no estado de São Paulo. Mas hoje, quando você vai para o sul, você sabe que tem leishmaniose em muitas cidades. Hoje, achar uma área que não tenha leishmaniose é praticamente impossível no Brasil. E dirofilariose também é uma doença muito importante. Então, não é só se você vive numa área onde a doença é ou já está de fato estabelecida e todo mundo tem conhecimento, mas é falar disso para todos os seus clientes. É tentar pesquisar, é ver se tem casos de dirofilariose ali, é fazer prevenção. E leishmaniose, se o cachorro vive em São Paulo, mas ele visita alguém no interior, eu tenho que pensar nisso também. E dependendo do lugar onde ele vive em São Paulo, ele também tem que fazer prevenção. Então, eu acho muito difícil hoje falar em áreas onde eu não precisaria pensar nessas enfermidades. Então, lembre de indicar a prevenção.
para todos os animais. Nós fizemos um estudo em Araçatuba, que é uma área altamente endêmica para leishmaniose, para tentar identificar o conhecimento dos tutores sobre como a doença era adquirida, como a gente deveria prevenir. E nós, infelizmente, obtivemos menos de 10% de tutores que sabiam fazer isso. Quem é o culpado? Bom, um sistema todo, um sistema de saúde que não veicula propagandas que deveria estar veiculando, mas nós, médicos veterinários, também. Porque durante a nossa pesquisa, todos os tutores afirmaram que os cães frequentavam o veterinário, pelo menos uma vez por ano para tomar vacina. Então, se o cão vai ao veterinário uma vez por ano para tomar vacina e o veterinário não explica, não fala sobre zoonoses, o problema é nosso, a falha é nossa. Nós temos que fazer isso. Então, não adianta esperar do poder público, não adianta esperar dos médicos, é nosso papel. Papel fundamental. Não é a prevenção não é com vacinas. A prevenção é com vacinas e controle de ectoparasitas. E se você não explicar, o tutor não entende. Ele não tem conhecimento de que você tem que fazer controle e prevenção de um monte de outras doenças que não são só aquelas preveníveis por vacinação. Então, quanto tempo da sua consulta é dedicado para abordar a prevenção de doenças transmitidas por vetores? Não tem como a gente abordar em pouco tempo. Tem que despender tempo para falar disso. Os seus clientes sabem que a prevenção deve ser realizada por todo o ano e na vida toda? Você oferece diferentes opções como medida de prevenção? Isso também é importante, porque às vezes nós oferecemos uma opção que aquele indivíduo não tem poder aquisitivo para comprar. Então, nós temos que dar uma gama de opções e muitas vezes mais de um medicamento ou mais de uma opção preventiva ao mesmo tempo. Né? A gente trabalha com double defense, né? Esse conceito de muitas vezes você usar um produto tópico com produto oral, enfim, tudo isso tem que ser abordado e, se necessário, usar mais de um produto. Uma outra coisa que está dentro desse documento que a UASAVA vai publicar é o uso de testes rápidos para a triagem de doenças infecciosas. Então, em áreas endêmicas para algumas doenças, a recomendação é testar anualmente ou regularmente para patógenos transmitidos por carrapatos, para dirofilariose e para leishmaniose. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu acompanhei o serviço da UC Davis. Eu fiz um pós-doutorado lá. E eu me lembro muito claramente como eles faziam as consultas de medicina preventiva. Então, quando acabava a consulta, se eles tivessem feito um teste rápido e o animal tivesse dado negativo, e aí nós estamos falando de anticorpos na maioria das vezes, e ele tivesse dado negativo sorologicamente para aquela enfermidade, eles mandavam uma carta para o tutor, dando os parabéns, porque por mais um ano você conseguiu evitar que aquele animal se infectasse com os agentes tais. Meus parabéns por ter feito a prevenção adequada de carrapatos e de pulgas. Então, eles estimulam o cliente, eles estimulam o tutor. Eu achei muito interessante essa abordagem deles. Lembrar que quando a gente faz testes rápidos para doenças infecciosas, eu tenho testes que detectam antígenos e testes que detectam anticorpos. O fato de eu encontrar uma sorologia positiva não significa que aquele animal, naquele momento, tem esta enfermidade. Ele pode ter tido contato prévio, ter formado anticorpos e aquilo ali não tem importância clínica. Então, é lógico que eu tenho que somar com a clínica, mas por isso a importância também dos testes regulares, porque se eu testei ele durante 4 anos, ele sempre foi negativo, sorologicamente, esse ano ele veio positivo, ele teve contato. Nesse período de 12 meses que ele não veio para a clínica, houve um contato, tanto que ele fez uma reação sorológica positiva. Então, lembrem de também entender a interpretação desses testes, porque nem sempre aquilo significa que a doença está acontecendo naquele momento. E aí existe claramente uma diferença entre como o médico veterinário usa testes rápidos no Brasil e como ele usa no exterior.
No Brasil, a maioria dos médicos, dependendo da doença, acaba usando o teste para quando o animal adoece. Então o animal está doente e aí o veterinário faz aquela sorologia ou pesquisa o antígeno, enfim, e ele fica feliz, aspas, né? Quando ele encontra o resultado positivo, porque ele acha que ele fez o diagnóstico da doença. Enquanto, se vocês forem para a Europa, para os Estados Unidos, no Canadá, os testes, eles são realizados anualmente e o veterinário fica feliz quando dá negativo, porque é sinal de que houve uma prevenção adequada daquelas enfermidades. E agora, finalmente, a gente tem que falar um pouco dos endoparasitas, que também têm importância zoonótica, não é só pensar em ecto. Então, existem estudos mostrando que nos Estados Unidos, 1 em cada 5 cães que frequentam parques possuem parasitas intestinais. Eu imagino que no Brasil esse número seja muito maior. E quais são os endoparasitas de importância zoonótica? Eu não vou falar de todos os endoparasitas, mas alguns são muito importantes, né? A gente tem que lembrar do Dipylidium caninum, que tem aí o hospedeiro, que tem como hospedeiro intermediário as pulgas, né, dos cães e dos gatos e os piolhos, e que tem como hospedeiro definitivo cães, gatos e homem, principalmente crianças que ingerem pulgas, porque a criança está brincando com o cachorro, ela pega uma pulga e põe na boca. Então é muito importante lembrar disso. Nós temos também equinococcos granulosos. O equinococcos granulosos, ele tem como hospedeiro intermediário os ruminantes, os equinos e os suínos, e tanto o homem como os hospedeiros intermediários, eles são infectados quando eles ingerem água ou alimentos contaminados, né? E no tecido desses indivíduos, desses hospedeiros, você vai ter a formação do cisto hidático. E o hospedeiro definitivo são os cães e os gatos. Então, cão e gato, na maioria das vezes a infecção ela é assintomática, né? Às vezes tem uma pequena diarreia e eles se infectam quando eles ingerem as vísceras que contêm o cisto hidático. Então, você tem aquele ciclo principalmente em fazendas. Então, também é muito importante lembrar disso e fazer prevenção e controle de endoparasitas. Depois a gente tem o Strongyloides stercoralis e o Strongyloides stercoralis ele tem um único hospedeiro, que pode ser o homem ou pode ser o cão, né? E ele penetra pela pele e ele faz aquele ciclo de Loss que a gente chama, né? Porque ele vai para a circulação e aí ele vai acabar no pulmão e essa larva sai e é engolida e vai acabar no intestino e é eliminado nas fezes. Então, também é um endoparasita que tem uma importância zoonótica. Depois a gente tem o Ancylostoma canino, Ancylostoma brasiliensis, Ancylostoma tubiforme, que acomete cães, gatos e homens. E no caso de nós, homens, o que eles causam é a larva migrans cutânea, o chamado bicho geográfico. Bicho geográfico é uma coisa séria? Não, não é, mas é uma coisa extremamente desagradável, que causa não só prurido, mas muitas vezes dor. Acontece bastante na praia, quando o indivíduo senta na areia e num lugar onde um cachorro defecou, por exemplo. Então, também é muito importante lembrar desses animais que frequentam a praia. Depois a gente tem o Toxocara canis e o CAT, que causam uma coisa bastante severa, que é a larva migrans visceral nos seres humanos. E a gente pode ter larvas, inclusive, no globo ocular, coração, fígado. Então, temos que lembrar disso e temos que fazer prevenção. Então, o controle de endoparasitas, ele deve começar nas primeiras semanas de vida. Nós indicamos tratamentos regulares com intervalos definidos de acordo com o risco e fazer exames coproparasitológicos periódicos ou anuais, dependendo do risco. Uma outra coisa importante é o destino adequado das fezes. Então, se você tem um animal que você vai fazer uso de um vermicida, é importante que durante pelo menos uns 2 dias esse animal seja mantido em casa para que você possa recolher essas fezes e dar um destino adequado e que ele não defeque na rua. Porque depois de você usar o medicamento, você vai ter uma eliminação muito grande aí de ovos que contaminam o ambiente externo. Então, a nossa recomendação
é no momento que você fizer o tratamento, você deixar esse animal em casa para evitar contaminar o ambiente. Me perguntam muito em relação a vacinas se eu posso começar a vacinar ou eu preciso primeiro usar um vermífugo ou um vermicida. Na verdade, não existe contraindicação, você pode vacinar um animal e fazer o uso desses medicamentos ao mesmo tempo. A única exceção é se o animal estiver num estado muito debilitado, e aí, normalmente, nós indicamos primeiro resolver o problema dos endoparasitas e depois vacinar. Mas, de maneira geral, em filhotes, não há problema. E a recomendação da UASAVA é de realizar exame de fezes 4 vezes durante o primeiro ano de vida, e aí, na dependência do estilo de vida adulto, até 2 vezes ao ano. Então, em breve, no site da UASAVA vai sair esse documento, eu não sei exatamente dizer quando, mas provavelmente até o começo do ano que vem, nós já teremos essas diretrizes. E esse estudo é um estudo interessante, que ele mostrou o conhecimento dos tutores em relação às zoonoses, e o que eles observaram é que os clientes não recebiam informações sobre doenças zoonóticas, é que eles não estavam preocupados com zoonoses e que eles não possuem conhecimento sobre fontes, sobre vias, risco de exposição às zoonoses. É triste isso, né? Imaginar que o indivíduo vai no médico veterinário com o seu animal e ele não adquire esse tipo de conhecimento. Esse outro estudo, com 424 proprietários, a maior parte não tinha nenhum conhecimento sobre zoonoses e apenas 9% havia recebido algum tipo de informação em conversa com os veterinários. Nós temos que aumentar esse número de qualquer forma. Não adianta eu prescrever um medicamento para controlar uma doença se o tutor não entender a importância dessa doença. Ele acha que pulga e carrapato é uma coisa que não é importante, causa coceira, é isso que ele pensa. E não é isso que a gente sabe, né? Não é esse o risco, então nós precisamos explicar. O médico veterinário tem formação em saúde pública e tem obrigação de realizar uma abordagem preventiva em todas as suas consultas. Sempre considerar a família como um todo, a família animal e a família humana durante a consulta. Onde eles vão, que tipo de atividades eles fazem, se tem criança o risco é maior ainda, e se for necessário, fazer uma carta para o médico da família explicando o que o animal tem e mostrando que pode ser que aquela família também tenha tido risco de se infectar da mesma fonte. Era isso que eu tinha para apresentar. Fica meu e-mail e qualquer dúvida eu estou à disposição por e-mail. Muito obrigada. Meu Deus, por onde você andou? Você não sabe que pode trazer vermes nessas bordas e não! Isso pode, Rodrigo? Eu não vou dizer que pode, mas super protegido, ele super pode. Credelli Plus é super proteção contra carrapatos, pulgas e vermes. Bom, gente, gostaria de agradecer a todos a presença nesse evento da Elanco. Gostaria muito de agradecer à professora Mary Marcondes por esse conteúdo incrível que ela trouxe para todos nós. Espero que vocês tenham aproveitado muito a palestra e o evento. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima. Sério? Ele dorme na cama com você? Tem noção de... Super protegido, ele super pode. Tá bom. Desculpa. Credelli Plus é super proteção contra carrapatos, pulgas e vermes.